Killian Silva estava junto à janela de sua cobertura de luxo, no Itaim Bibi, São Paulo, observando as luzes cintilantes da cidade. Seu terno preto sob medida não conseguia esconder o ar perigoso que o cercava. Aos 35 anos, era o executor mais temido do submundo paulistano. Naquela noite tinha uma reunião que mudaria tudo. "O senhor Pereira está aqui para vê-lo", anunciou seu guarda de segurança. Roberto Pereira entrou, a imagem de um empresário bem-sucedido em seu terno sob medida. Mas Killian sabia de outra coisa. Como muitos da elite paulistana, Pereira tinha segredos obscuros e recorria a pessoas como Killian quando precisava de algo resolvido discretamente. "Tenho um trabalho incomum para você", disse Pereira tirando uma foto. "Esta é Emília Santos." Killian olhou para a foto. A mulher era jovem, talvez 25 anos, com longos cabelos castanhos e um sorriso gentil. Ela não se parecia em nada com as pessoas implacáveis com quem ele geralmente lidava. "Ela é a filha do meu rival nos negócios", explicou Pereira. "Quero que você a faça se apaixonar por você." Killian levantou uma sobrancelha. "Esse não é o meu tipo usual de trabalho." Pereira sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Estou oferecendo $5 milhões. Faça-a se apaixonar por você. Depois parta seu coração. Isso destruirá seu pai. Ele ficará tão ocupado cuidando de sua querida filha que não me verá chegando para tomar sua empresa." "Por que eu?" "Porque você é atraente o suficiente para atraí-la, mas frio o suficiente para magoá-la sem se sentir mal por isso. Todo mundo sabe que Killian Silva não tem coração." Killian olhou novamente para a foto. A garota parecia tão inocente, tão diferente de seu mundo de violência e mentiras. Mas $5 milhões eram $5 milhões. "Preciso de informações sobre ela", disse ele. Pereira entregou-lhe um dossiê. "Ela é professora de arte no Centro Comunitário da Vila Madalena. Ama pintura e poesia. Faz trabalho voluntário no abrigo de animais da Zona Oeste de São Paulo nos fins de semana. Ela é dolorosamente ingênua, mora sozinha e não namorou muito. Deve ser fácil para alguém como você." Killian pegou o dossiê. "Quanto tempo?" 3 meses. Quero que ela esteja completamente apaixonada por você até lá. E quando você partir o coração dela, quero que seja devastador." Depois que Pereira saiu, Killian estudou a foto de Emília com mais cuidado. Ela tinha olhos bondosos, do tipo que provavelmente via o bem em todos. Ele quase sentiu pena do que estava prestes a fazer com ela. No dia seguinte, Killian foi ao Centro Comunitário da Vila Madalena. Ele observou Emília dando uma aula de arte para idosos, seu rosto se iluminando enquanto ela os ajudava com suas pinturas. Ela vestia um vestido simples com manchas de tinta, e seu cabelo estava preso em um coque desgrenhado. Ela parecia ainda mais inocente pessoalmente. "Com licença", disse ele, entrando depois que a aula terminou. "Ouvi dizer que você dá aulas particulares de arte?" Emília se virou, e por um momento Killian esqueceu que era apenas mais um trabalho. Ela tinha o sorriso mais caloroso que ele já vira. "Ah, sim, dou", disse ela, colocando uma mecha solta de cabelo atrás da orelha. "Você está interessado em aprender a pintar?" "Estou. Sempre quis tentar, mas..." Ele deu a ela seu sorriso mais encantador, aquele que geralmente lhe dava o que queria. "Temo que possa ser péssimo." Ela riu e o som era tão genuíno que o pegou de surpresa. "Ninguém é péssimo. A arte é sobre se expressar, não ser perfeito." Enquanto ela falava sobre horários de aula e materiais, Killian percebeu como seus olhos brilhavam quando ela falava sobre pintura. Ela era exatamente como Pereira disse, confiante, aberta, usando o coração na manga. Esse deve ser um trabalho fácil, pensou ele. Aproximar-se dela, fazê-la se apaixonar e depois esmagá-la. Ele já fizera coisas piores por menos dinheiro, mas algo parecia diferente desta vez. Talvez fosse a maneira como ela o olhava sem medo ou suspeita. Talvez fosse como ela falava sobre encontrar beleza em tudo, até mesmo na escuridão. "Podemos começar na semana que vem?" perguntou ela esperançosamente. Killian assentiu, sabendo que acabara de dar o primeiro passo para destruir a vida dessa mulher inocente. "Na semana que vem parece perfeito." Ao voltar para seu carro,
ele afastou a sensação incomum de culpa. Ele era Killian Silva. Ele não sentia culpa. Ele não sentia nada. Mas ele não conseguia se livrar da sensação de que esse trabalho seria diferente. Que, de alguma forma, essa doce professora de arte, com mãos manchadas de tinta e sonhos em seus olhos, poderia ser mais perigosa para ele do que qualquer inimigo que ele já enfrentara. Porque enquanto ele sabia exatamente como partir corações, ele nunca conhecera ninguém que pudesse ser capaz de tocar o seu. O ateliê cheirava a tinta e café. Emília havia preparado um cavalete para Killian e a luz do sol entrava pelas grandes janelas. Ela observava enquanto ele lutava com o pincel, fingindo ser pior em pintura do que realmente era. "Aqui, deixe-me ajudar", disse ela, aproximando-se. Sua mão tocou a dele enquanto ela guiava o pincel, e Killian sentiu algo estranho em seu peito. Ninguém em seu mundo jamais o tocara com tanta naturalidade, com tanto destemor. "Você está realmente indo melhor do que a maioria dos iniciantes", ela o encorajou. "Você tem um bom olho para detalhes." Se ela soubesse que tipo de detalhes ele geralmente procurava: fraquezas, vulnerabilidades, maneiras de machucar as pessoas. Mas quando ela sorriu para ele daquele jeito, ele quase esqueceu quem era. 3 semanas se passaram desde sua primeira aula. Ele havia sido cuidadoso, desempenhando o papel de um empresário interessado em arte. Ele disse a ela que trabalhava em consultoria de segurança privada, o que não era exatamente uma mentira. Ele se vestia casualmente para suas aulas, usando roupas esporte fino, que provavelmente custavam mais do que ela ganhava em um mês. "O que te fez querer aprender a pintar?", perguntou ela durante o intervalo. Killian tinha uma história pronta. Ele sempre tinha, mas olhando para seu rosto honesto, ele se viu contando uma verdade diferente. "Passei toda a minha vida focado no trabalho", disse ele. "Ganhar dinheiro, ser bem-sucedido, mas ultimamente tenho pensado que pode haver mais na vida do que isso." Os olhos de Emília amoleceram. "Ah, muito mais. Beleza, criatividade, conexão." Ela corou levemente. "Desculpe, provavelmente pareço boba para alguém como você." "Não", disse ele, surpreendendo a si mesmo. "Você não parece boba." Após a aula, ele a observou limpar o ateliê. Ela cantarolava enquanto trabalhava, completamente desinibida. Tudo nela era real. Seu sorriso, seu entusiasmo, sua gentileza. Em seu mundo todos usavam máscaras, jogavam jogos, tinham ângulos com os quais estavam trabalhando. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Pereira. "Relatório de progresso?" Killian respondeu: "Indo de acordo com o plano, construindo confiança." Mas estava indo de acordo com o plano? Ele deveria estar a seduzindo, mas suas conversas pareciam mais reais do que quaisquer outras que ele tivera em anos. Quando ela falava sobre arte e beleza, ele se via realmente ouvindo. No dia seguinte, ele teve que lidar com alguns negócios para o PCC. Um dono de loja que não havia pago sua propina precisava ser convencido. Enquanto Killian estava lá, observando seus homens maltratando o velho, ele pensou em Emília. O que ela pensaria se soubesse quem ele realmente era? "Por favor", implorou o dono da loja. "Tenho família." Normalmente Killian não sentia nada durante esses trabalhos, mas hoje algo parecia errado. Ele se viu dizendo a seus homens para diminuírem, dando ao dono uma semana extra para pagar. Seu segundo em comando, Marco Antônio, olhou para ele estranhamente. "Você está se sentindo bem, chefe? Você tem estado diferente ultimamente." "Estou bem", Killian respondeu secamente. Mas estava, naquela noite, ele foi ao centro comunitário da Vila Madalena para assistir à aula de Emília, sem que ela soubesse. Ela estava ensinando crianças desta vez, ajudando um menino que estava chorando porque sua pintura não estava ficando certa. "A arte não é sobre ser perfeito", disse ela ao menino, sua voz suave. "É sobre colocar seu coração nela. E eu consigo ver tanto coração na sua pintura." O menino parou de chorar e sorriu. Killian observou Emília, elogiando o trabalho de cada criança, fazendo-as se sentirem especiais, vistas. Ela tinha um dom para ver o bem nas coisas, nas pessoas, até mesmo nele, embora ela não tivesse ideia do tipo de homem com quem realmente estava lidando. Após a aula, ele a viu andando para seu carro sozinha. O estacionamento estava escuro,
e ele percebeu dois homens de aparência grosseira a observando. Sem pensar, ele saiu das sombras garantindo que eles o vissem. Eles o reconheceram imediatamente. Todos no mundo do crime conheciam Killian Silva. Eles rapidamente se afastaram. Emília nunca soube que estivera em perigo. Ela nunca soube que ele a protegera. Assim como ela nunca saberia que ele estava sendo pago para partir seu coração. Mas enquanto a observava ir embora, Killian percebeu que tinha um problema maior do que os dois bandidos no estacionamento. Porque pela primeira vez em sua vida, seu coração não estava seguindo seu plano. Ele pegou seu telefone e olhou novamente para a mensagem de Betsy Pereira. Mais 3 semanas haviam se passado. O relógio estava correndo. Em breve ele teria que acelerar as coisas, iniciar a verdadeira sedução, começar a partir seu coração. Mas ali parado no estacionamento escuro, Killian Silva, o homem que não acreditava no amor, admitiu a si mesmo algo que o assustava mais do que qualquer inimigo jamais o fizera. Ele estava começando a se importar com Emília Santos. E isso era a coisa mais perigosa que poderia acontecer, para ambos. Era uma tarde chuvosa de domingo, quando tudo começou a mudar. Killian estava dirigindo e passou pelo abrigo de animais da zona oeste de São Paulo, onde sabia que Emília fazia trabalho voluntário, quando a viu lutando com algumas sacolas pesadas de ração para cães na chuva. Sem pensar, ele parou. "Precisa de ajuda?" chamou ele pegando um guarda-chuva. O rosto de Emília se iluminou quando ela o viu. Ela estava encharcada, mas ainda sorria. "Killian, o que você está fazendo aqui?" "Só passando", mentiu ele, pegando as sacolas dela. "Deixe-me ajudá-la a levar isso para dentro." Dentro do abrigo, os cães latiam excitadamente. Emília o levou ao depósito, pedindo desculpas pela bagunça. "Eu geralmente tenho ajuda aos domingos, mas meu voluntário regular está doente." "Eu poderia ficar", Killian se ouviu dizer. "Se você precisar de um par de mãos extras." Seu rosto inteiro se iluminou. "Sério? Você não se importaria?" Foi assim que Killian Silva, o temido executor do sindicato criminoso mais perigoso da cidade, passou sua tarde de domingo passeando com cães e limpando canis. Seus sapatos caros foram arruinados e suas roupas cheiravam a cachorro molhado, mas algo estranho aconteceu. Ele gostou. Emília mostrou a ele como se aproximar dos cães nervosos, como ganhar sua confiança. "Veja", disse ela, observando-o acariciar um pitbull de 3 pernas. "Eles conseguem sentir quando alguém tem um bom coração." Killian quase riu disso. "Se ela só soubesse, esse aqui é meu favorito", disse Emília, levando-o a uma gaiola onde um velho pastor alemão com cicatrizes estava deitado. "Ninguém o quer por causa de suas cicatrizes, mas ele é o cachorro mais doce aqui. As pessoas julgam muito rapidamente com base na aparência." Killian sentiu algo se contorcer em seu peito. O cachorro olhou para ele com olhos conhecedores e ele se viu, com cicatrizes, perigoso, indesejado, exceto pelo que ele poderia fazer pelos outros. "Qual é o nome dele?" perguntou ele. "Fantasma", disse Emília suavemente. "Porque ele sobreviveu a muitas coisas." Mais tarde, enquanto tomavam café da máquina de venda automática antiga do abrigo, Emília contou a ele sobre sua vida. Sua mãe morrera quando ela era jovem. Seu pai, Jaime Santos, sempre estava ocupado com sua empresa, deixando-a se criar sozinha. "É por isso que eu amo ensinar arte", explicou ela. "Isso me ajudou a superar os momentos de solidão. Agora posso ajudar outros a encontrar o mesmo conforto." Killian pensou no plano de Pereira, de destruir a empresa de seu pai. Sobre como essa mulher doce e forte era apenas um peão em um jogo de vingança de um homem rico. Seu telefone vibrou. Outra mensagem de Pereira. "Hora de acelerar as coisas. Convide-a para sair de verdade." Killian olhou para Emília, que estava tentando limpar baba de cachorro de seu casaco caro enquanto pedia desculpas profusamente. Ela não era como as mulheres sofisticadas com quem ele geralmente saía para ostentar. Ela era real, pura, tudo o que ele não era. "Você gostaria de jantar comigo?" perguntou ele, interrompendo suas desculpas. Não como aluno e professora, como mais. O rubor que se espalhou pelas suas bochechas
O fez esquecer Pereira, o trabalho, tudo, exceto o quão bonita ela parecia naquele momento. Eu gostaria, disse ela suavemente. Naquela noite, Killian não conseguiu dormir. Ele foi para sua academia, particular na cobertura, batendo no saco de pancadas até que seus nós dos dedos sangrassem, tentando colocar algum juízo em si mesmo. Este era um trabalho, apenas um trabalho. Mas quando finalmente caiu na cama, exausto, ele sonhou com mãos manchadas de tinta e sorrisos gentis. Ele sonhou com uma vida que ele nunca poderia ter. Na manhã seguinte, Marco Antônio veio para relatar alguns negócios do sindicato. Chefe, estamos com problemas com o cartel Martinez. Eles estão se movendo para nosso território. Normalmente esse seria o foco de Killian. Guerras territoriais, jogos de poder, violência. Este era seu mundo. Mas tudo em que ele conseguia pensar era em seu encontro com Emília na noite seguinte. Resolva isso, disse ele a Marco Antônio. Só não mate ninguém, a menos que seja absolutamente necessário. Marco Antônio olhou para ele. Você está se sentindo bem, chefe? Primeiro, você deixa aquele dono de loja escapar agora, isso? Eu disse para resolver isso. Killian respondeu secamente, mas por dentro ele estava se fazendo a mesma pergunta. Ele estava bem? Porque o homem que assumira o trabalho de Pereira 2 meses atrás não reconheceria o homem em que ele estava se tornando. Naquela tarde ele voltou ao abrigo sozinho. Ele encontrou a gaiola de fantasma e ficou lá, olhando para o cão com cicatrizes que havia sobrevivido a tantas coisas. O que você acha? Perguntou ele ao cachorro em voz baixa. Alguém... Como eu pode mudar? Ou estou apenas me iludindo? Fantasma se levantou e se encostou na gaiola, deixando Killian acariciá-lo. Aqueles olhos conhecedores pareciam ver através dele, assim como os de Emília. 2 horas depois, Killian Silva, o homem que destruía vidas para viver, preencheu os documentos de adoção de um pastor alemão com cicatrizes. 2 horas depois, Killian Silva, o homem que destruía vidas para sobreviver, preencheu os documentos de adoção de um pastor alemão com cicatrizes, Tué. Fantasma geralmente não gosta de homens, ela disse. Mas ele parece confiar em você. Confiança. Uma palavra tão simples, uma coisa tão impossível em seu mundo. Enquanto dirigia para casa com o fantasma no banco de trás, o telefone de Killian tocou. Era Roberto Pereira. Lembre-se, disse Pereira, sem rodeios. Você não está aí para salvar cachorros e brincar de artista. Você tem um trabalho a fazer. Não me faça arrepender de ter escolhido você. Killian desligou sem responder. No espelho retrovisor, viu Fantasma o observando e aqueles olhos o lembraram dos de Emília, cheios de uma confiança que ele não merecia. Na noite seguinte, ele a levaria para jantar. Ele iniciaria a verdadeira sedução. Começaria o processo de quebrar o coração dela. Esse era o trabalho. Mas ao olhar para o cachorro cicatrizado, que de alguma forma confiara nele, Killian se perguntou se o seu próprio coração poderia acabar sendo o que se quebraria. Killian foi buscar Emília para seu primeiro encontro de verdade em seu BMW X7 ou similar. Ela saiu usando um vestido azul simples, parecendo nervosa, mas feliz. Fantasma, que agora vivia na cobertura de luxo de Killian, no Itaim Bibi, São Paulo, o ajudara a escolher flores para ela. Rosas pareciam muito calculadas, então ele escolhera flores silvestres. Estas são lindas, ela disse, respirando seu aroma. A maioria dos homens simplesmente pegam rosas sem pensar. Ele havia feito reservas no restaurante mais exclusivo de São Paulo, mas em cima da hora mudou de ideia. O que você acha de italiano? Conheço um lugar pequeno no Bexiga, São Paulo. O rosto dela relaxou. Isso parece perfeito. Restaurantes chiques me deixam nervosa. O restaurante era familiar, com toalhas de mesa xadrez e velas em garrafas de vinho. O dono Mário os recebeu calorosamente. Não porque temia Killian, como a maioria das pessoas fazia, mas porque Killian havia ajudado sua filha a sair de um relacionamento abusivo anos atrás. Era uma das poucas coisas realmente boas que ele fizera com seu poder. Sua mesa de sempre, Sr. Silva? Perguntou Mário, conduzindo-os a um canto tranquilo. Comendo massa caseira e vinho,
Emília contou a ele sobre seus sonhos. Ela queria abrir seu próprio centro de arte-terapia integrada algum dia, ajudando crianças e veteranos com problemas a se curarem por meio da criatividade. Seus olhos brilhavam quando ela falava sobre isso. Meu pai acha que é perda de tempo, ela admitiu. Ele quer que eu me junte à empresa dele, mas eu não sou assim. Não nasci para o mundo corporativo. Killian pensou em seu pai, no plano de Pereira para destruí-lo. Ele deveria estar coletando essas informações, usando-as. Em vez disso, ele se viu dizendo: você deve seguir seus sonhos. O mundo precisa de mais beleza, mais cura. Ela olhou para ele com aqueles olhos claros e confiantes. E seus sonhos? O que você queria ser antes de entrar para o trabalho de segurança? A pergunta o pegou de surpresa. Ninguém lhe perguntara isso em anos. Eu queria ser arquiteto, admitiu, surpreendendo-se com a verdade. Eu costumava desenhar edifícios o tempo todo quando criança. O que aconteceu? A vida aconteceu, ele pensou. Violência e sobrevivência e subir ao topo de uma montanha muito escura. Às vezes fazemos escolhas, disse ele cuidadosamente, e essas escolhas nos levam por caminhos que nunca esperamos. A mão dela tocou a dele através da mesa. Nunca é tarde demais para mudar de caminho. O simples toque, a crença genuína em sua voz, isso abalou algo dentro dele. Por um momento, ele se permitiu imaginar uma vida diferente, uma em que ele realmente era apenas um empresário aprendendo arte, se apaixonando por sua bela professora. Depois do jantar, eles caminharam pelas ruas do Bexiga, São Paulo. A noite de verão estava quente e a música vinha das janelas abertas. Quando Emília tropeçou levemente nos paralelepípedos, Killian agarrou seu braço. Ela se encaixou perfeitamente contra ele e nenhum dos dois se afastou. Dance comigo, ela disse de repente, gesticulando para onde um velho tocava violino na esquina. Aqui, na rua. O sorriso dela era travesso. Por que não? A vida é muito curta para esperar por momentos perfeitos. Às vezes temos que criá-los. Então, Killian Silva, que só dançava em eventos de caridade onde ele estava avaliando alvos, dançou com Emília Santos em um canto de rua no Bexiga, São Paulo. Ela riu quando ele a girou, e o som fez seu coração fazer coisas que não deveria fazer. O violinista os observou com olhos sábios, tocando algo suave e doce. As pessoas passavam, sorrindo para o casal dançando sob os postes de luz. Por alguns minutos, Killian se sentiu normal, limpo, digno da maneira como ela o olhava. Então, seu telefone vibrou. Pereira, a realidade voltou. Isso não era real. Nada disso poderia ser real. Ele estava ali para destruir a vida dessa mulher, não para dançar com ela nas ruas. Tudo bem? Perguntou Emília, percebendo a mudança em seu humor. Só trabalho, disse ele, forçando um sorriso. Deixe-me levá-la para casa. Do lado de fora de seu pequeno apartamento, ela se virou para ele. Na suave luz da varanda, ela parecia algo de outro mundo. Um mundo de luz e bondade, ao qual ele nunca poderia pertencer. Eu me diverti muito, ela disse suavemente. Ele deveria beijá-la. Esse era o plano. Iniciar a sedução física. Pereira esperaria progresso. Mas olhando para seu rosto inocente, Killian não conseguiu. Não assim. Não como parte de um trabalho. Em vez disso, ele levou a mão dela aos lábios, beijando-a suavemente. Boa noite, Emília. O rubor dela o seguiu até em casa, onde Fantasma esperava ansiosamente por seu retorno. O cachorro lançou um olhar para ele e gemeu com simpatia, como se entendesse a angústia de seu dono. O que estou fazendo, rapaz? Perguntou Killian, afundando-se em seu sofá de couro caro. Fantasma colocou a cabeça no colo de Killian, oferecendo conforto silencioso. Seu telefone tocou novamente. Pereira, você está demorando muito, disse Pereira quando ele atendeu. Eu não estou pagando você para cortejá-la como um cavalheiro. Faça isso. Essas coisas levam tempo, disse Killian, sua voz dura. Você quer que ela fique devastada? Então deixe-me fazer do meu jeito. Mas mesmo ao dizer isso, ele sabia que estava enrolando. Porque a cada dia que passava, a cada momento com Emília, a ideia de machucá-la se tornava mais impossível. Mais tarde naquela noite, incapaz de dormir,
Killian foi para sua academia particular na cobertura. Mas em vez de bater no saco de pancadas, ele se viu pegando um lápis e um papel. Pela primeira vez em 20 anos, ele começou a desenhar. Ele desenhou edifícios no início, como costumava fazer. Então, sem querer, ele desenhou Emília dançando sob os postes de luz, seu rosto cheio de alegria e confiança. Olhando para o desenho, Killian finalmente admitiu o que vinha evitando. Ele estava se apaixonando por seu alvo, e em seu mundo, os Inismo, amor não era apenas perigoso, era mortal. Porque mais cedo ou mais tarde Emília descobriria a verdade. E quando o fizesse, ela não ficaria apenas devastada, ela seria destruída. Assim como Pereira queria, a menos que Killian pudesse encontrar uma saída para ambos. Um mês havia se passado desde seu primeiro encontro, e Killian estava vivendo duas vidas. Em uma, ele ainda era o executor temido, lidando com os negócios brutais do PCC. Na outra, ele estava se apaixonando cada vez mais por Emília, passando as noites em aulas de arte. Os fins de semana no abrigo de animais da zona oeste de São Paulo. E cada momento livre pensando nela. Naquela noite, ele estava sentado em um depósito escuro, observando seus homens interrogarem um membro de uma gangue rival. O rosto do homem estava ensanguentado, mas ele não falava. "Chefe", disse Marco Antônio, "quer que a gente fique sério com ele?" Antes, Killian teria assentido sem hesitar. Agora ele ouvia a voz de Emília em sua cabeça, falando sobre bondade e segundas chances. "Deixe-o ir", disse Killian. "O quê?" Marco Antônio o encarou. "Mande uma mensagem para o chefe dele. Diga a ele que da próxima vez não seremos tão generosos, mas deixe-o ir." O membro da gangue rival olhou para Killian com gratidão confusa, enquanto os homens de Marco Antônio o desamarravam. Killian sabia que estava ficando mole. Sabia que era perigoso, mas ele não podia ser o mesmo homem que era antes de Emília. Seu telefone tocou. Era ela. "Você pode vir aqui?" ela perguntou, sua voz trêmula. "Eu sei que é tarde, mas..." O que há de errado? Ele já estava se dirigindo para seu carro. "Meu pai, nós tivemos uma briga enorme. Sobre o Centro de Arte-Terapia Integrada, ele disse coisas muito duras." 20 minutos depois, Killian estava em sua porta. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas ela ainda tentou sorrir quando o viu. Dentro de seu pequeno apartamento, cercada por suas pinturas e pelo caos criativo e caloroso de sua vida, Killian a abraçou enquanto ela chorava. Ela contou a ele como seu pai havia chamado seus sonhos de infantis, como ele havia ameaçado cortá-la se ela não se juntasse à empresa dele. "Talvez ele esteja certo", ela sussurrou. "Talvez eu esteja sendo estúpida." "Não", disse Killian firmemente. "Você não é estúpida. Você é a pessoa mais genuína que eu já conheci." Ela olhou para ele, seu rosto perto do dele. "Como você sempre sabe a coisa certa a dizer." "Porque eu fui pago para seduzi-la", ele pensou com autoaversão. "Porque eu te estudei, aprendi o que você precisava ouvir." Mas a verdade era que tudo o que ele dizia a ela agora vinha de seu coração. Quando ela o beijou, foi como voltar para casa. Como encontrar algo que ele havia procurado a vida toda sem saber. Seus lábios eram macios, hesitantes no início, depois mais certos. Killian a beijou de volta com toda a gentileza que ele nunca soube que possuía. "Fique", ela sussurrou contra seus lábios. "Por favor." Ele deveria dizer não. Deveria manter distância, mas ele estava cansado de lutar contra seus sentimentos por ela. Naquela noite, eles apenas se abraçaram, completamente vestidos, em seu pequeno sofá. Killian acariciou o cabelo dela enquanto ela dormia, olhando para as pinturas em suas paredes. Paisagens, retratos e uma que chamou sua atenção. Era Fantasma, o cachorro cicatrizado que ele havia adotado, pintado com tanto detalhe e cuidado que trouxe lágrimas aos seus olhos. "Eu o pintei no dia depois que você o adotou, Emília", murmurou meio dormindo. "A maneira como você olhou para ele, foi aí que comecei a me apaixonar por você." O coração de Killian parou. Amor. Ela o amava. E ele a amava tanto que o aterrorizava. Seu telefone vibrou.
Pereira, ele ignorou. Na manhã seguinte, Killian foi direto para seu escritório e convocou uma reunião de emergência com seus homens mais confiáveis. Ele tinha milhões guardados, conexões pelo mundo todo. Talvez, apenas talvez, ele pudesse encontrar uma saída. Eu preciso de opções, ele disse a eles. Maneiras de desaparecer, maneiras de proteger alguém de pessoas poderosas. Seus homens pareciam nervosos. Ninguém simplesmente se afastava de seu mundo. Mas eles começaram a fazer ligações, puxando fios. Então Marco Antônio irrompeu. Chefe, nós temos problemas, grandes problemas. Pereira havia convocado uma reunião dos principais líderes do PCC. Ele estava fazendo movimentos, ameaçando expor alguns dos negócios passados de Killian se ele não cumprisse seu acordo original. Ele está ficando impaciente, disse Marco Antônio. Dizem que ele vai agir contra a indústria Santos na próxima semana. Uma vez que isso acontecesse, Emília perderia tudo. Seu pai seria arruinado e, eventualmente, ela descobriria o papel de Killian em tudo isso. Killian olhou para seu telefone. 3 chamadas perdidas de Pereira. Uma mensagem de texto. Reunião, hoje à noite. Não me faça seu inimigo. Então, uma mensagem de Emília. Obrigado pela noite passada. Por tudo. Você me faz me sentir segura. Segura. A palavra era como uma faca em seu coração. Naquela tarde, ele foi ao abrigo. Fantasma estava com ele. O cachorro raramente o deixava agora. Ele encontrou Emília dando uma aula de arte-terapia para adolescentes problemáticos. Ela estava mostrando a eles como misturar cores, como expressar sua dor por meio da pintura. A arte nos ajuda a enfrentar nossos demônios, ela estava dizendo. Ela nos ajuda a encontrar beleza até nos lugares mais escuros. Um dos adolescentes, um garoto de aparência durona com tatuagens de gangues, estava pintando o que parecia ser uma cela de prisão. Mas em sua pintura, a luz entrava pela janela, transformando as grades em algo quase bonito. Killian observava, escondido, enquanto Emília elogiava o trabalho do garoto. Ela estava mudando vidas, uma pintura de cada vez, assim como ela havia mudado a dele. Fantasma gemeu baixinho, chamando a atenção de Emília. Seu rosto inteiro se iluminou quando ela viu Killian. 2 surpresas em uma, ela disse, abraçando os dois. Eu estava apenas contando aos meus alunos como a arte pode transformar vidas. Transformar vidas. Sua vida poderia ser transformada? Ele realmente poderia deixar para trás tudo o que ele era, tudo o que ele havia feito? Olhando para Emília com suas mãos manchadas de tinta e seu coração amoroso, Killian tomou sua decisão. Ele encontraria uma maneira de parar Pereira, de proteger Emília e seu pai, de se tornar o homem que ela acreditava que ele era. Mesmo que isso significasse arriscar tudo, mesmo que isso significasse enfrentar todos os seus demônios de uma vez. Porque Emília Santos lhe havia ensinado algo mais valioso do que todos os seus milhões. Ela lhe havia ensinado que até o coração mais escuro poderia aprender a amar. Agora, ele só precisava descobrir como impedir que esse amor os destruísse. A reunião com Pereira estava marcada para a meia-noite em seu clube particular. Killian chegou cedo, sua mente correndo com planos e planos de contingência. Fantasma havia sentido sua atenção o dia todo, ficando mais perto do que o normal, como se estivesse tentando protegê-lo. Pereira estava sentado em sua mesa habitual, bebendo uísque escocês de alta qualidade. Seu sorriso estava frio quando ele viu Killian. Você está ficando descuidado, disse Pereira sem cumprimento. Minhas fontes me dizem que você realmente se apaixonou pela garota. Suas fontes estão erradas, Killian mentiu suavemente. Tudo está indo de acordo com o plano. Sério? Pereira deslizou uma pasta pela mesa. Então explique isso. Dentro havia fotos. Killian dançando com Emília no Bexiga, São Paulo. Killian no abrigo observando-a ensinar. Killian a segurando em seu sofá. O beijo deles. Você deveria seduzi-la e destruí-la, disse Pereira, sua voz dura. Não brincar de casinha com ela. Estou ganhando a confiança dela, disse Killian, tornando mais devastador quando eu quebrar seu coração. Pereira riu, mas não havia humor nisso. Sabe o que eu acho? Eu acho que o grande Killian Silva ficou mole, se apaixonou por seu alvo. Que patético.
As mãos de Killian coçaram para agarrar Pereira pela garganta. Em vez disso, ele tomou um gole lento de sua bebida. Como o grande Killian Silva ficou mole, se apaixonou por seu alvo. Que patético! As mãos de Killian coçaram para agarrar Pereira pela garganta. Em vez disso, ele tomou um gole lento de sua bebida. Acabe com isso amanhã. Destrua o coração dela tão completamente que ela nunca se recupere. Ou eu destruirei vocês dois. Você está me ameaçando? A voz de Killian era mortalmente calma. Não, estou te motivando, porque se você não fizer seu trabalho, eu contarei tudo a ela. Como você foi pago para fazê-la se apaixonar por você. Como você riu de como foi fácil enganá-la. E então, enquanto ela estiver lidando com essa traição, eu destruirei a empresa do pai dela e os deixarei sem nada. Killian levantou-se lentamente. Você está cometendo um erro. Não, você é quem está cometendo um erro se pensa que pode me desafiar. Amanhã, Killian, ou todos saberão que tipo de monstro você realmente é. Killian deixou o clube com gelo nas veias. Seus homens estavam esperando lá. Fora com notícias. Eles tinham encontrado informações comprometedoras sobre Pereira. Evidências de crimes que nem mesmo o PCC perdoaria. Mas usá-las iniciaria uma guerra. Seu telefone acendeu com uma mensagem de Emília. Vem, fiz jantar. Nada de sofisticado. Mas tenho praticado aquela receita de massa que o Mário me ensinou. Seu coração doía. Cada mensagem dela estava tão cheia de luz, tão confiante. Ela não tinha ideia de que seu mundo inteiro estava prestes a se despedaçar. Quando ele chegou ao apartamento dela, ela estava usando um avental coberto de molho de tomate. A pequena cozinha cheirava maravilhosamente, e ela havia posto a mesa, com velas. Tenho algo para te contar, disse ela, parecendo nervosa, mas feliz. O que é? Conversei com meu pai de novo. Realmente conversei. Mostrei a ele meus planos para o Centro de Arte Terapia Integrada. Mostrei a ele os resultados que estamos obtendo com o programa para adolescentes em situação de risco e ele vai me ajudar a começar. Ele até está oferecendo financiamento. Killian sentiu-se mal. O pai dela estava prestes a perder tudo e ela nem sabia. Isso não é tudo, continuou ela, pegando sua mão. Recebi a chance de estudar técnicas de arteterapia no Rio de Janeiro por 6 meses. É uma oportunidade incrível e quero que você venha comigo. Ela o olhou com tanta esperança, tanto amor. Você poderia pintar, talvez até estudar arquitetura como você queria. Poderíamos começar de novo, juntos. Rio de Janeiro. Um novo começo, uma vida normal. Tudo o que ele nunca se permitiu sonhar. Emília, sua voz quebrou. Ela deve ter visto algo em seu rosto porque seu sorriso desapareceu. O que há de errado? Ele poderia fazer o que Pereira queria, quebrar o coração dela, fazê-la odiá-lo. Isso a destruiria, mas pelo menos ela estaria viva. Pereira tinha inimigos poderosos. Se Killian jogasse certo, talvez pudesse protegê-la das consequências. Ou ele poderia contar a verdade, arriscar tudo. Confiar que o amor que eles tinham encontrado era forte o suficiente para sobreviver aos seus segredos mais sombrios. Ghost, que tinha ficado deitado quietamente no canto, levantou-se e veio se encostar em sua perna. O cão cicatrizado olhou para ele com aqueles olhos conhecedores, lembrando-o do dia em que Emília disse que as pessoas podiam mudar. Senta, disse ele baixinho. Tenho algo para te contar. Você está me assustando, disse ela, mas sentou-se. Killian respirou fundo. Ele tinha enfrentado gangues rivais, policiais corruptos e assassinos sem hesitar, mas nada o tinha aterrorizado tanto quanto a ideia de perdê-la. 3 meses atrás, um homem chamado Roberto Pereira me contratou para fazê-la se apaixonar por mim. Ele é inimigo do seu pai e queria machucá-lo, machucando você. Aceitei. O trabalho porque é o que eu faço. Eu machuco pessoas por dinheiro. O rosto de Emília ficou branco. Ela começou a se levantar, mas ele levantou a mão. Por favor, deixe-me terminar. Porque embora tudo sobre como nos conhecemos tenha sido uma mentira, tudo o que aconteceu depois não foi. Eu me apaixonei por você, Emília. Um amor real, aterrorizante, transformador. E agora Pereira está ameaçando destruir você e seu pai, a menos que eu quebre seu coração amanhã. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Então tudo isso,
Foi apenas um trabalho. Começou assim. Mas você mudou tudo. Você me fez querer ser melhor, ser o homem que você pensava que eu era. Quem é você? Ela sussurrou. De verdade? O momento da verdade. Eu não sou apenas segurança. Sou um executor do maior crime organizado da cidade. Fiz coisas terríveis, machuquei pessoas, arruinei vidas, mas nunca me senti culpado por nada disso até conhecer você. Emília levantou-se tão rápido que sua cadeira caiu. Ghost gemeu, movendo-se entre eles como se estivesse tentando manter a paz. Sai, disse ela, a voz tremendo. Sai agora mesmo. Emília, por favor. Sai. Killian levantou-se lentamente. Pereira agirá contra a empresa do seu pai amanhã. Vou tentar pará-lo, mas você precisa estar preparada. Faça seu pai transferir seu dinheiro, proteger seus ativos. Ela estava chorando muito para falar. Killian queria abraçá-la, implorar por perdão, prometer que consertaria tudo. Em vez disso, ele foi até a porta. Eu te amo, disse ele suavemente. Essa parte sempre foi real. Sua única resposta foi um soluço que quebrou seu coração. Do lado de fora do prédio dela, Killian fez uma ligação. Marco, reúna todo mundo. Esta noite vamos para a guerra. Porque embora ele pudesse ter perdido Emília para sempre, ele ainda podia protegê-la, mesmo que isso significasse queimar todo o seu mundo até o chão. A noite explodiu em caos. Os homens de Killian agiram rápido, atingindo os negócios de Pereira um após o outro. Eles encontraram provas de seus negócios ilegais, suas contas secretas, tudo o que precisavam para destruí-lo. Mas Pereira não ia cair sem lutar. Chefe, estamos com problemas. Marco invadiu o escritório de Killian. Os homens de Pereira estão indo para as indústrias Santos, eles estão armados. Killian pegou sua arma. Chame a Polícia Militar de São Paulo. Denúncia anônima. Conte a eles sobre um assalto à mão armada em andamento. A polícia? Desde quando nós... Apenas faça isso. Enquanto Killian corria pelas ruas da cidade, seu telefone tocou. Emília. Os homens de Pereira estão aqui. Ela sussurrou. No escritório do meu pai. Eles têm armas. O coração de Killian parou. O que você está fazendo lá? Vim avisar o pai sobre o que você me contou. Estávamos transferindo dossiês, nos preparando para fugir e então eles invadiram... A voz de um homem ao fundo. Ei, com quem você está falando? A linha caiu. Killian apertou o acelerador. Ghost, no banco do passageiro, rosnou baixo na garganta como se sentisse o perigo. Nas indústrias Santos, os homens de Pereira já haviam entrado. Killian podia ver movimento no andar de cima, onde ficava o escritório de Jaime Santos. Sirenes de polícia uivavam ao longe, mas eles chegariam tarde demais. Fique, disse ele a Ghost, mas o cachorro o ignorou, seguindo-o enquanto ele entrava. No prédio por uma entrada de serviço. Eles subiram as escadas a arma de Killian pronta. No andar de cima, ele ouviu vozes vindas do escritório de Santos. Assine os papéis, Pereira estava dizendo. Transfira tudo para mim ou sua filha morre primeiro. Killian espiou pela esquina. Pereira tinha 5 homens com ele. Jaime Santos estava sentado em sua mesa, o rosto pálido, mas desafiador. Emília estava encostada na parede, uma arma, apontada para sua cabeça, mas seus olhos mostravam mais raiva do que medo. Mesmo que eu assine, disse Santos, vocês vão nos matar de qualquer jeito. Pereira riu. Verdade, mas assim dói mais. Assistir seu império ruir antes de você morrer. Killian tinha escolhas a fazer. Ele poderia chamar seus homens, começar uma guerra ali mesmo. Mas isso colocaria Emília em mais perigo. Ele poderia tentar entrar atirando, mas as chances não eram boas. Então ele viu os olhos de Emília encontrarem os dele do outro lado da sala. Naquele momento, algo passou entre eles. Confiança, entendimento, amor. Ela se moveu de repente, derrubando um vaso de uma mesa. Na fração de segundo de distração, Killian invadiu, Ghost ao seu lado. O cachorro se lançou sobre o atirador mais próximo, enquanto Killian derrubava mais 2. O caos irrompeu. Armas dispararam. Vidros se estilhaçaram.
Os rosnados ferozes de Ghost se misturaram com gritos e berros. Corram! Killian gritou para Emília e seu pai, mas Emília não correu. Em vez disso, ela pegou uma peça de arte pesada da parede do pai e a arremessou contra um dos homens de Pereira. O homem caiu duro. O próprio Pereira sacou uma arma mirando em Emília. Você deveria ter feito seu trabalho, Killian. 3 tiros ecoaram. Os olhos de Pereira se arregalaram enquanto o vermelho florescia em seu peito. Ele parecia surpreso ao cair. Atrás dele estava Jaime Santos, segurando uma arma com mãos firmes. Ninguém ameaça minha filha. As sirenes da polícia estavam muito perto agora. Killian sabia que tinha que ir embora. Seu mundo e o de Emília não podiam se misturar, não importa o quanto ele a amasse. Vá, disse ela suavemente, com compreensão em seus olhos. Vamos dizer a eles que os homens de Pereira lutaram uns contra os outros. Ele queria abraçá-la uma última vez, implorar por perdão novamente. Em vez disso, ele assobiou para Ghost e se virou para ir embora. Killian, ela o chamou. Ele parou, mas não se virou. Alguma coisa foi real. As aulas de arte, o abrigo, a dança. Tudo, disse ele. Cada momento com você foi real. Então ele se foi, desaparecendo na noite assim que carros da polícia inundaram a rua abaixo. De volta à sua cobertura, Killian começou a fazer ligações. Seus homens tinham provas suficientes para destruir o que restava da organização de Pereira. A empresa de Jaime Santos estaria a salvo agora. Ghost estava deitado a seus pés enfaixado, mas orgulhoso. O cachorro tinha lutado como um guerreiro naquela noite, protegendo as pessoas que seu dono amava. Temos que ir, garoto, Killian disse a ele. Muitas perguntas agora. Muitas pessoas conhecem meu rosto. Seu telefone vibrou com uma mensagem. De Emília. A polícia se foi. O pai disse a eles que Pereira tentou forçá-lo a transferir a empresa, e os homens de Pereira se voltaram, uns contra os outros. Eles encontraram provas suficientes em seu escritório para provar que ele era corrupto. Outra mensagem veio em seguida. Ainda estou com raiva. Não sei se posso perdoar a mentira, mas entendo por que você me contou a verdade. E o que você fez esta noite? Killian esperou, o coração batendo forte. Vou para o Rio de Janeiro na próxima semana, para estudar arte-terapia como planejei. Dizem que é um bom lugar para alguém recomeçar, se quiserem. A esperança floresceu em seu peito. Não perdão, ainda não. Mas talvez uma chance. Uma última mensagem apareceu. Dizem que a arte nos ajuda a enfrentar nossos demônios. Talvez seja a hora de você enfrentar os seus, com alguém que veja o bem em você. Killian olhou em volta de sua cobertura de luxo, para todas as armadilhas de sua vida sombria. Então ele olhou para Ghost, que inclinou a cabeça como se dissesse: Bem, o que você está esperando? Às vezes, o amor significa correr riscos. Às vezes, significa enfrentar seus demônios. E às vezes, se você tiver muita sorte, significa encontrar alguém que veja além de suas cicatrizes quem você poderia ser. Killian começou a fazer as malas. O Rio de Janeiro no outono não era nada como Killian havia imaginado. As ruas estavam cheias de artistas, músicos e pessoas vivendo a vida em um ritmo mais lento. Ele estava lá há 2 semanas, vivendo em um pequeno apartamento em Santa Teresa, com Ghost como seu único companheiro. Ele não havia contatado Emília desde sua chegada. Ela sabia que ele estava lá. Seus homens tinham se certificado de que ela recebesse seu novo endereço, mas ele estava dando espaço a ela. Todas as manhãs, ele levava Ghost para o bairro artístico, observando os pintores montando seus cavaletes na praça. Às vezes ele também esboçava sentado em pequenos cafés com Ghost a seus pés. Seus desenhos estavam ficando melhores. Ele até se inscreveu em aulas de arte em um estúdio local. Marco ligava regularmente com atualizações. O PCC estava se reorganizando após a morte de Pereira. Alguns queriam que Killian voltasse e assumisse o controle. Ele sempre dizia não. Você realmente acabou? Marco perguntou durante sua última ligação. Assim mesmo? Assim mesmo. Killian confirmou, observando um casal de idosos dançar ao som de música de rua. Meu dinheiro está limpo agora.
investido legalmente. O resto, agora é seu problema. Ele havia guardado o suficiente para viver confortavelmente, mas não com luxo. Seu novo apartamento caberia na sala de estar de sua antiga cobertura. De alguma forma, parecia mais um lar. Uma manhã chuvosa, Ghost começou a latir animado durante sua caminhada. Killian se virou e a viu. Emília, parada sob um guarda-chuva vermelho, o observando. Seu coração parou. Ela parecia diferente, mais forte. O cabelo estava mais curto e ela se portava com nova confiança. "Eu vi você desenhando aqui ontem", disse ela, "mas eu não estava pronta para conversar. E hoje? Hoje estou pronta." Eles encontraram um café tranquilo. Ghost estava deitado entre eles, a cabeça descansando nos pés de Emília, como se nenhum tempo tivesse passado. Ela olhou em volta do pequeno espaço, tão diferente dos restaurantes caros onde ele costumava levá-la. "Você mudou", disse ela. "Estou tentando." Ela tirou algo da bolsa, um caderno de desenho. Dentro havia desenhos dos adolescentes, em situação de risco de suas aulas de arte-terapia em casa. "Eles perguntam por você às vezes, e pelo Ghost. Principalmente o Tommy, o menino que pintou a cela da prisão. Como eles estão? Melhores. O financiamento do pai ajudou a expandir o programa. Estamos até trabalhando com a Fundação Casa agora." Ela fez uma pausa. "Ele pergunta por você também, sabe? O pai. Depois do que aconteceu com Pereira, ele fez algumas pesquisas. Descobriu outras vezes em que você ajudou pessoas. Os donos de lojas que você protegeu, as mulheres abusadas que você ajudou a escapar." Killian olhou para seu café. "Isso não compensa as coisas ruins que eu fiz." "Não", ela concordou. "Não compensa. Mas mostra quem você realmente é. Sob toda a escuridão." Ela enfiou a mão na bolsa novamente e tirou um papel dobrado. O desenho que ele havia feito dela dançando no Bexiga. "O Marco me deu isso. Disse que encontrou no seu escritório depois que você foi embora." "Emília." Ele começou, mas ela levantou a mão. "Deixe-me terminar. Quando descobri a verdade, fiquei devastada. Não apenas por causa da mentira, mas porque achei que isso significava que nada disso era real. A maneira como você olhava para minhas pinturas. Como você era com os cachorros no abrigo. As histórias que você me contou sobre querer ser arquiteto. Achei que tudo era falso." "Não era", disse ele suavemente. "Esse era o verdadeiro eu, talvez pela primeira vez na minha vida." Ela tocou o desenho delicadamente. "Eu sei. É por isso que estou aqui. A rua, esse é o verdadeiro você. O você que sempre esteve lá esperando ser encontrado. Eu não mereço uma segunda chance. Talvez não. Mas o fantasma merece ter sua família reunida." Ela sorriu levemente. "Ele tem chorado toda vez que vê sua cadeira vazia nas minhas aulas de arte." Killian olhou para o cachorro, que os observava com olhos esperançosos. "Você ainda está dando aulas?" "Em um pequeno ateliê aqui no Rio de Janeiro. Principalmente refugiados e crianças problemáticas. Arte-terapia se traduz em qualquer idioma." Ela hesitou. "Eles precisam de mais professores, pessoas que compreendam a dor e a cura." A esperança floresceu em seu peito. "Você está me oferecendo um emprego?" "Estou oferecendo a você uma chance, para continuar se tornando o homem que eu sempre vi em você." Ela estendeu a mão sobre a mesa e tomou a dele. "O homem de quem me apaixonei, mesmo antes de saber quem você realmente era." "Eu ainda sou aquele homem que mentiu para você", ele alertou. "Que machucou pessoas." "Não", ela disse firmemente. "Você é o homem que me disse a verdade quando isso poderia ter lhe custado tudo. Que arriscou sua vida para salvar. A mim e meu pai, que escolheu o amor em vez do poder." Ela apertou sua mão. "A questão é, quem você quer ser agora?" Killian olhou para as mãos unidas, para o rosto feliz do fantasma, para os artistas pintando na praça lá fora. Ele pensou no menino assustado que costumava desenhar prédios para escapar de sua casa violenta, no jovem raivoso que escolhera o poder em vez da paz, no executor endurecido que havia esquecido como sentir. Então, ele pensou no homem que se apaixonara por uma professora de arte, que adotara um cachorro ferido, que escolhera a verdade em vez da mentira mesmo quando doía.
Eu quero ser alguém que mereça uma segunda chance, ele disse finalmente. Alguém que mereça seu amor. Então comece mostrando seus esboços, ela disse, sorrindo aquele sorriso que pela primeira vez quebrara seu coração congelado. E talvez mais tarde possamos ir dançar na chuva. Fantasma latiu, alegremente, como se aprovasse o plano. Lá fora o céu carioca estava clareando, a luz do sol rompendo as nuvens. Como a luz rompendo a escuridão. Como o amor rompendo o medo. Como a esperança rompendo a dor. Killian abriu seu sketchbook e começou a compartilhar sua arte, seu coração, sua verdade com a mulher que lhe havia ensinado que até mesmo a alma mais escura poderia aprender a amar. E em algum lugar naquele pequeno café carioca, cercado de arte, amor e segundas chances, um ex-gangster finalmente encontrou seu caminho para casa. 6 meses se passaram no Rio de Janeiro como um sonho bonito. Killian e Emília levaram as coisas devagar, reconstruindo a confiança dia após dia. Eles trabalharam juntos no Centro de Arte e Terapia Integrada, onde Killian descobriu que tinha um jeito especial com os casos mais difíceis. Os adolescentes raivosos, as crianças de rua endurecidas, aqueles que achavam que estavam muito quebrados para serem consertados. Você os entende, Emília disse um dia observando-o ajudar um menino que havia escapado de uma zona de guerra. O menino não falava com ninguém, mas se abriu para Killian através de seus desenhos. Eu era como eles, Killian admitiu. Raiva, perdido, pensando que a violência era a única resposta. Seu apartamento era pequeno, mas agora estava cheio de arte. As pinturas de Emília, os esboços de Killian e o trabalho de seus alunos. Fantasma tinha seu próprio canto com uma cama, mas preferia dormir entre eles, como se estivesse certificando-se de que sua família permanecesse unida. Uma noite, enquanto caminhavam para casa pelas ruas de paralelepípedos, o telefone de Killian tocou. Era Marco Antônio. Chefe, ele disse, parecendo preocupado, estamos com problemas. Alguns da antiga equipe do Pereira estão se movimentando em São Paulo. Eles estão falando em vingança. Killian sentiu a velha tensão retornar a seus ombros. Resolva. Eles não estão apenas mirando o PCC. Eles estão fazendo perguntas sobre você, sobre ela. Emília, que havia caminhado à frente com o Fantasma, voltou quando percebeu que Killian havia parado. O pôr do sol a pintou em uma luz dourada e a visão dela fez seu coração doer. Ele não podia deixar sua vida antiga tocá-la novamente. Vou te ligar de volta, ele disse a Marco Antônio. Naquela noite, depois que Emília adormeceu, Killian sentou-se perto da janela, fazendo planos. Ele tinha dinheiro suficiente para desaparecer completamente, para enviar Emília e Fantasma para algum lugar seguro. Pare de pensar tão alto, Emília disse, vindo sentar-se ao lado dele. Eu conheço aquele olhar. Algo está errado. Ele contou a ela sobre a ligação de Marco Antônio. Esperava que ela ficasse assustada, que quisesse fugir. Em vez disso, ela pegou sua mão e o levou para a pequena cozinha deles. Colocou o café. Sentou-o como se fossem discutir planos de aula. Agora, ela disse, me conte tudo, e então vamos descobrir juntos. Juntos? Ele a encarou. Emília, essas pessoas são perigosas. Você também era uma vez. Ela sorriu. Mas o amor o mudou. E agora você está mudando outras pessoas através da arte, através da compreensão. Talvez essa seja a resposta. Você não pode curar todos com arte-terapia. Não. Mas podemos dar a eles uma escolha. Assim como você teve. Ela apertou sua mão. Ligue para Marco Antônio. Diga a ele para encontrar os mais jovens, na equipe do Pereira, aqueles que ainda têm uma chance. Diga a ele que temos espaço em nosso programa. Killian olhou para ela com espanto. Você quer oferecer arte-terapia para membros de gangues? Por que não? Está funcionando para nossos outros alunos. E quem melhor para ensiná-los do que alguém que já percorreu o caminho deles e encontrou outra maneira? Ela fez parecer tão simples. E talvez fosse. Talvez a resposta para a violência não fosse mais violência. Talvez fosse mostrar às pessoas outra maneira de viver, de expressar sua dor, de encontrar beleza na escuridão.
No dia seguinte, eles fizeram uma reunião no Centro de Arte-Terapia Integrada. Sua pequena equipe de professores e conselheiros ouviu enquanto Killian explicava a situação. Em vez de medo, ele viu entusiasmo em seus olhos. Ideias começaram a fluir. Poderíamos iniciar um programa especial, disse sua conselheira. Chefe, concentrando-se em trauma e redenção através da arte. Meu irmão trabalha com jovens problemáticos em Nova York, ofereceu outra professora. Ele poderia ajudar a identificar candidatos. Emília sorriu para Killian. Veja, às vezes a melhor maneira de lutar contra a escuridão é oferecer luz. Nas próximas semanas, algo incrível aconteceu. Marco Antônio enviou o primeiro grupo de jovens membros de gangues para o Rio de Janeiro. Eles chegaram zangados, suspeitos, esperando uma armadilha. Mas lentamente, através da arte, da paciência e da compreensão, eles começaram a mudar. Um menino com apenas 16 anos chorou quando finalmente desenhou seu pai, que o havia abandonado. Uma garota que traficava drogas desde os 12 anos descobriu que tinha talento para a escultura. Sua dor e raiva encontraram nova expressão através de cores e formas em vez de violência. Nem todos eles mudaram. Alguns voltaram para suas velhas vidas. Mas o suficiente permaneceu. O suficiente encontrou um novo caminho, que a palavra começou a se espalhar. O programa cresceu. Outras cidades queriam copiá-lo. Uma noite, Killian encontrou Emília em seu pequeno estúdio em casa, pintando. A tela mostrava uma figura escura entrando na luz, cercada por cores esvoaçantes. É você, ela disse quando o pegou olhando. O momento em que você escolheu o amor em vez do medo. Ele envolveu seus braços em torno dela, respirando o cheiro de tinta, lar e segundas chances. Eu escolho todos os dias, ele sussurrou. Fantasma entrou, carregando sua guia esperançosamente. Ambos riram. Primeiro o passeio, Emília decidiu. Depois o jantar. Estou te ensinando a fazer aquele molho de massa corretamente se isso me matar. Enquanto caminhavam por seu bairro, cumprimentando outros artistas e lojistas que se tornaram amigos, Killian se maravilhou com o quanto havia mudado. Um ano atrás, ele era temido em toda a cidade. Agora ele era apenas mais um artista no Rio de Janeiro, de mãos dadas com a mulher que amava, vivendo uma vida que ele nunca achou possível. Seu telefone vibrou. Uma foto de Marco Antônio. Seu aluno mais recente havia acabado de terminar sua primeira pintura. O menino estava sorrindo, realmente sorrindo, talvez pela primeira vez em anos. Outra alma salva, Emília disse, olhando para a foto. Outro coração curado. Killian corrigiu puxando-a para perto. Porque era isso que o amor fazia. Curava corações, mudava vidas, transformava monstros em artistas, torna o impossível possível. E enquanto o pôr do sol carioca pintava o céu com cores que nenhum artista poderia capturar, um ex-gangster caminhava para casa com sua família, carregando não uma arma, mas esperança. Esperança e uma guia de cachorro muito molhada, porque Fantasma havia decidido brincar na fonte novamente. Algumas coisas, felizmente, nunca mudaram. Um ano após o dia em que Killian entrou pela primeira vez na aula de arte de Emília em São Paulo, eles estavam em seu apartamento no Rio de Janeiro, cercados por pinturas. Era sua primeira mostra na galeria, uma exposição conjunta com trabalhos deles e de seus alunos. O pequeno espaço estava lotado. Críticos de arte se misturaram a ex-membros de gangues. Colecionadores ricos conversavam com refugiados adolescentes. Fantasma vagava pela multidão, aceitando carinhos e guloseimas. O mascote não oficial de seu programa de artes de cura. Você acredita nisso? Emília sussurrou, apertando a mão de Killian. Ela estava linda em um simples vestido azul, o cabelo penteado casualmente, um pouco de tinta ainda na bochecha por ter ajudado um aluno mais cedo. Killian olhou para as paredes. Seus desenhos arquitetônicos estavam ao lado das pinturas de Emília. O trabalho de seus alunos contava histórias de dor e esperança, escuridão e luz. No centro estava sua obra-prima compartilhada, uma tela enorme na qual trabalharam juntos, mostrando uma cidade ao amanhecer, sombras dando lugar ao nascer do sol. Senhor Silva? Eles se viraram para ver Tommy, o menino que pintou a cela da
Fundação Casa em São Paulo. Ele havia voado especialmente para a mostra. Agora, com 17 anos, ele estava mais alto, mais confiante, com seu próprio portfólio debaixo do braço. Fui aceito na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Tommy anunciou. Bolsa integral. Emília o abraçou enquanto Killian tentava não mostrar o quanto isso o emocionava. Tommy havia sido uma de suas primeiras histórias de sucesso, de recruta de gangue a artista aspirante. Seu trabalho merece ser visto, disse Killian, apertando o ombro do menino. A porta da galeria se abriu e Jaime Santos entrou. Emília correu para abraçar seu pai, que havia voado de Nova York. Ele também parecia diferente, menos corporativo, mais relaxado. O conselho da fundação está impressionado, ele disse a eles após as saudações. Eles querem expandir o programa para mais 5 cidades. A fundação tinha sido ideia dele. Pegar o dinheiro que outrora alimentava a violência e usá-lo para financiar programas de arte-terapia para jovens em risco. Redenção através da criatividade, eles chamavam. Marco Antônio chegou em seguida, parecendo estranho em roupas esporte fino, em vez de seu habitual terno preto sob medida. Ele havia deixado o PCC 6 meses atrás, agora gerenciando a segurança da fundação. Fantasma se atirou para cumprimentá-lo. O cachorro ainda o considerava parte da família. Últimos relatórios, Marco Antônio disse baixinho para Killian. A antiga equipe do Pereira está completamente desmantelada. A maioria dos jovens estão em programas como o seu agora. O resto, ele deu de ombros. Digamos apenas que eles não estão mais causando problemas. Killian assentiu. O velho mundo estava se desvanecendo, como um sonho sombrio substituído por uma realidade mais brilhante. Uma comoção na porta chamou sua atenção. O menino que Killian havia ajudado, o refugiado de guerra que não falava, correu com seus pais. Ele estava falando agora, animado para mostrar a ele sua pintura na exposição. Esse é o verdadeiro milagre, Emília disse suavemente. Não apenas ajudá-los a curar, mas vê-los ajudar outros a curar também. Ela estava certa. Seus alunos já estavam se tornando professores, espalhando a mensagem de que a arte poderia salvar vidas, que a beleza poderia crescer das trevas, que o amor poderia mudar até o coração mais duro. Mais tarde naquela noite, depois que a multidão se foi, Killian e Emília sentaram-se em sua pequena varanda. Fantasma estava deitado a seus pés, cansado de toda a atenção. As luzes do Rio de Janeiro brilhavam abaixo e, em algum lugar, um músico de rua tocava jazz suave. Tenho algo para você, disse Killian, tirando uma pequena caixa. Emília abriu-a para encontrar um simples anel de ouro. Não chamativo como seu velho mundo, mas elegante e real como seu amor. 1 ano atrás, ele disse, você me ofereceu uma segunda chance. Você viu o bem em mim quando eu não conseguia vê-lo em mim mesmo. Você me ensinou que o amor não é uma fraqueza, é a maior força que temos. Lágrimas brilhavam em seus olhos enquanto ele tomava suas mãos manchadas de tinta nas suas. Não posso prometer a você uma vida perfeita, ele continuou. Mas posso prometer escolher o amor todos os dias, ajudar outros a encontrar sua luz assim como você me ajudou a encontrar a minha. Passar o resto da minha vida tentando ser digno do seu coração. Você já é, ela sussurrou. Fantasma sentou-se observando-os com expectativa, o rabo abanando. Emília Santos, Killian disse, sua voz rouca de emoção. Você quer se casar comigo? Ela respondeu puxando-o para um beijo que tinha o gosto de alegria, tinta e promessas. Dentro de seu apartamento, as pinturas observavam em silêncio, testemunhos de dor superada, escuridão transformada, amor triunfante. Lá fora, o Rio de Janeiro continuava sua dança eterna de luz e sombra, arte e vida, finais e começos. E em um pequeno jardim de varanda, sob estrelas que haviam visto inúmeras histórias de redenção, um ex-gangster segurava seu futuro em seus braços enquanto seu cachorro tentava se juntar ao abraço. Alguns diziam que um homem não podia mudar sua natureza, que um coração outrora escurecido nunca poderia encontrar a luz. Que o amor não era forte o suficiente para superar o passado, mas estavam errados, porque às vezes as maiores obras-primas vêm da dor mais profunda. Às vezes,
As histórias de amor mais bonitas começam com uma mentira, mas terminam com uma verdade mais profunda. E às vezes tudo o que é preciso é uma pessoa acreditando em você, uma chance de redenção, um coração corajoso o suficiente para amar sem limites. Killian abraçou Emília com força, sentindo o anel entre eles, sabendo que este era apenas o começo de sua história. Haveria desafios pela frente, batalhas ainda para serem travadas, almas ainda para serem salvas, mas eles enfrentariam isso juntos, o artista e o executor, a luz e a sombra, o professor e o aluno. Dois corações fortalecidos pela confiança, reconstruída, o amor reacendido, a fé recompensada. E fantasma, claro, sempre fantasma, porque toda grande história de amor precisa de um cachorro feliz. Fim.